Hoje nós vamos falar sobre como identificar memórias emocionais pelos chakras. Vamos falar sobre chakras e emoções. Vamos nos aprofundar nesse assunto dos chakras, tá? Porque você vai aprender aí como que você relaciona as suas emoções, porque que é importante você entender dos chakras, né? Que são centros de energia. Vou explicar rapidamente o que eles significam para a gente começar a nossa live aí de aquecimento da nossa Masterclass. É um tema aí um pouco mais, independente se você já conhece sobre os chakras ou não, que eu vou falar um pouquinho sobre eles, mas a gente vai aprender como a gente só sabe dos chakras, quais são os tipos, as cores, né? Mas é muito importante a gente se aprofundar, porque os chakras, eles regem aí a nossa energia, as nossas emoções, fazem uma conexão energética do mundo interno com o mundo externo e vice-versa. Eles influenciam na nossa saúde física, na nossa saúde mental, na nossa saúde energética, né? Então, é muito importante para você que gosta, que se interessa por terapias, que quer ser terapeuta, que quer fazer atendimentos, é crucial que você entenda com um pouquinho mais de profundidade sobre os chakras. Primeiro, né, eu trouxe aqui até umas imagens para vocês. O que são os chakras, né? Eu até fiz uma enquete no Instagram e fiz uma enquete no pessoal lá da comunidade Ser Vibracional, que é meu grupo do WhatsApp gratuito, que eu vou colocando ali os conteúdos, sobre o nível de conhecimento dos chakras, né? Se é mais aprofundado, se é mais básico, se tá conhecendo agora, tá? Então, foi equilibrado muito pro médio, né? Eu conheço, já ouvi falar, conheço algumas coisas, mas eu não tenho um aprofundamento. Então, a gente vai fazer este aprofundamento aqui, combinado? Bom, o que são chakras, né? Chakras são centros de energia que a gente tem pelo nosso corpo todo. Mas centro de energia, o que é esse centro de energia, né? Nós temos um sistema energético, tá? Então, a gente tem um sistema energético formado por meridianos, canais energéticos, pelos chakras. E os chakras, eles são vórtices de energia. Nós temos chakras pelo corpo todo, tá? Cada órgão tem um chakra, né? Por quê? Porque como a gente tem um sistema energético, nós temos corpos sutis. Eu não vou me aprofundar nessa parte, eu vou me especificar mais sobre os chakras das memórias emocionais, tá? E como a gente tem todo esse campo energético, os chakras, que são esses vórtices de energia, eles fazem um movimento muito parecido com o movimento do pulmão no nosso corpo. O que o pulmão faz? Ele faz uma troca gasosa, né? Então, ele faz ali, ele metaboliza, né? A gente inspira o ar e tem uma troca gasosa aí, importantíssima, vital, certo? E os chakras, os chakras, eles fazem uma troca também energética, tá? Então, a gente emana a nossa energia, tá? Quanto a gente absorve a energia. Que tipo de energia? Energia vital, energia das pessoas, dos ambientes, da natureza, tudo é energia. Então, a gente faz as duas coisas, o chakra faz esses dois movimentos, de emanar energia e de absorver energia, ok? Então, esses vórtices de energia, eles estão conectados. Eu vou mostrar uma imagem, esse material que eu vou mostrar aqui para vocês, só para ilustrar, para visualizar, é da trilha da radiestesia, tá? Meu programa de acompanhamento. Eu gosto muito que esse daqui é retirado de um livro, né, chamado Mãos de Luz, que é bem bacana também. Então, se você olhar bem aqui de pertinho, percebe que esses são os vórtices de energia principais e eles estão localizados tanto na frente quanto atrás. Poucas pessoas sabem disso, né? Quando a gente começa a pesquisar sobre os chakras, a gente vê muito imagens dos chakras na frente. Esses são os 7 principais chakras que nós temos, mas nós temos chakras pelo corpo todo. Só que nós temos chakras na frente e correspondente, mais ou menos na mesma altura, localizado ali no corpo, atrás também, tá? Então, é muito importante ter essa visão meio tridimensional que eu mostrei aqui para vocês e percebam que tem um movimento, tá? Horário e anti-horário. Aqui é o chakra raiz voltado para baixo, tá? Então, tá vendo que a energia vai para os pés, para as pernas, raiz está conectado com a terra. Aqui é o chakra coronário voltado para cima, né? E aí percebe que tem aqui, ó, canais energéticos, tá? Que são conectados aqui com canais energéticos. Então, aí os chakras, eles fazem
esse movimento tanto de emanar quanto de absorver energia. Então, os chakras, eles podem estar em excesso, com excesso de energia, com a energia estagnada, ou ele pode estar com deficiência de energia. São as formas de perceber algum desequilíbrio dos chakras, tá? Ele pode estar mais aberto, mais fechado, né? E esses estudos são milenares, tá? Começaram aí com os Vedas na Índia, com, né? Tem o estudo, por exemplo, do yoga, tem a base também na harmonização dos chakras, em trabalhar com os chakras, as posturas ligadas aos chakras. E as terapias vibracionais, elas atuam no nosso campo energético, que é composto pelos chakras. Então, qualquer pessoa que se interessa por energia, né, que se interessa por essa área, precisa saber sobre os chakras. É muito importante esse conhecimento. Mas, além de saber sobre, eu preciso também saber como é que eu aplico isso no meu dia a dia. Então, muitas vezes, quem aqui é reikiano? Vamos ver se vocês estão me ouvindo, se vocês estão bem, vamos conversar um pouquinho aqui. A gente aprende, né? Quem aqui é reikiano, coloca aqui para eu saber aqui. Num curso de reiki, a gente aprende que os chakras, que é ali na posição, quais são, o tipo e tal. Mas não há um aprofundamento. É legal a gente partir dessa base para se aprofundar um pouco mais, tá? Porque a partir dos chakras, nós conseguimos identificar muitas coisas. Dentre elas, que é o tema da nossa aula de hoje, as memórias emocionais. Tô vendo o Hugo, a Lu, né, os reikianos aí de plantão, a Marlise, também reikiana. Muito bom, boa noite, Rô. Então, é muito importante. Então, uma das coisas que a gente consegue identificar são as memórias emocionais pelos chakras, por sinais que nosso corpo físico dá, nosso corpo energético dá. Então, vamos pensar que os chakras, eles estão situados no nosso corpo energético, o corpo etérico, tá? Então, eles estão ali no nosso corpo energético. E o equilíbrio ou o desequilíbrio deles dão sinais, e nós temos formas de descobrir esses sinais. Além de descobrir esses sinais, nós também podemos começar a identificar essas memórias emocionais, tá? Como assim? Por que tem essa relação dos chakras com as emoções? Porque os chakras, eles estão conectados também a glândulas, ao nosso sistema endócrino dentro do nosso corpo físico, tá? E as glândulas, né? Então, o que é o nosso sistema endócrino? É um sistema que a gente tem. Então, a gente tem o sistema respiratório, a gente tem o sistema circulatório, o sistema linfático, e a gente tem o sistema energético, que a gente não aprende na escola, mas eu acho que eu defendo isso, que a gente deveria aprender. Já poderia adiantar muita coisa na nossa vida, de aprender a lidar com a nossa sensibilidade, né? Mas enfim. E a gente tem um sistema endócrino. E o sistema endócrino, ele é composto por quê? Por um grupo de glândulas e órgãos que vão regular, controlar várias funções do nosso organismo. Dentre elas, influencia nas nossas emoções, no nosso comportamento e nos nossos sentimentos, como a gente se sente, tá? E como? Através da produção e secreção de hormônios. Então, os chakras, eles estão conectados também a glândulas. E eu vou falar cada chakra, a qual glândula está conectado, para vocês entenderem como que a gente vai ver as questões emocionais a partir dos chakras, tá? Então, eles estando conectados a glândulas, então, por isso que ele faz essa intermediação do corpo físico com o campo energético, tá? Por quê? Porque ele vai, a partir das informações do campo energético, ele vai trazer essas informações que vão ser drenadas, que vão ser filtradas, que vão ser interpretadas pelo corpo físico e vice-versa. O nosso corpo físico vai levando informações para fora, para o ambiente, ou até drenando a energia, tá? Então, o chakra, ele vai ter essa conexão cada chakra vai ter conexão com determinada glândula ou glândulas, tá? Então, cada chakra tem um assunto. E aí, essa conexão, o desequilíbrio de determinado chakra pode causar desequilíbrios em determinada glândula, causando desequilíbrios hormonais, influenciando nas nossas emoções,
Entende como que é o processo? Não só nas nossas emoções, mas na qualidade do sono, né? Em diversos campos do nosso do corpo físico, da nossa saúde física e da nossa saúde emocional também. Compreendem agora a relação, a profundidade que é e a importância que é a gente aprender, se aprofundar sobre os chakras, tá? Esse é um aspecto que eu tô falando para vocês sobre essa relação dos chakras e por quê? Não é só uma coisa energética, tem esse caminho, tá? Então o caminho, porque nós temos os nossos corpos sutis e nós temos os nossos, vamos falar assim, eu vou simplificar aqui para não me aprofundar muito nisso, mas a gente tem o campo das emoções, o corpo das emoções e o corpo dos pensamentos. Tem mais, são 7, mas a gente tem esse corpo das emoções e esse corpo dos pensamentos, tá? Que é o mental. Esses dois campos do nosso sistema energético, eles têm memórias. Por isso que eu falo de memórias emocionais. Tem memórias. E memórias, nosso corpo físico tem memórias, e nosso campo mental e nosso campo emocional também tem memórias. E essas memórias, tanto do emocional quanto do mental, tá? Elas acabam influenciando na nossa energia, porque elas têm frequência. Cada memória carrega uma frequência vibracional de uma determinada emoção. Por exemplo, o medo, tá? Ele tem uma frequência vibracional ali que vai vibrando sempre no medo. Então pode ser que eu tenha passado por uma situação traumática e que quando acontece alguma coisa relacionado, por exemplo, eu vou até falar um pouco de uma memória que eu tenho, que eu fui ressignificando isso, mas teve um período da minha vida em que eu fui, no mesmo período quando eu estava grávida, inclusive, eu fui assaltada no Farol umas 7 vezes seguidas, assim, quase que seguidas, tipo no mesmo ano, né? Foi uma repetição muito grande. E aí, o que ficou de memória, né? Toda vez que eu parava no Farol, eu sentia, eu começava a tremer, eu começava a ficar com muito medo de instinto de sobrevivência, entende? Então, o que isso quer dizer quando eu falo de memórias, né? Então, eu passei por uma experiência, essa experiência ligado a instinto de sobrevivência, tá? Porque você tá ali sendo assaltada, é instinto de sobrevivência. Qual que é a relação dentro dessa memória, do instinto de sobrevivência? O que soltou ali? O hormônio do estresse, adrenalina e cortisol, né? Quais são as glândulas responsáveis por isso? As adrenais, as suprarrenais, tá? As suprarrenais, elas estão conectadas a qual chakra? Ao chakra básico, ao chakra raiz. Qual é o assunto do chakra raiz, chakra básico? Meios de sobrevivência, trabalho como meio de sobrevivência, saúde como meio de sobrevivência, tá? Então, o chakra raiz, ele traz esses assuntos. Então, dinheiro, prosperidade, por quê? Porque tá ligado a meios de sobrevivência, tá? E aí, o que acontece nesse exemplo que eu tô dando para vocês entenderem como é que isso funciona na prática? Essa memória emocional de repetição, não foi uma vez só, foram 7 vezes, tá? De repetição, por exemplo, desse assalto no Farol, toda vez causou uma memória de medo, soltou ali adrenalina e cortisol, fiquei ali num período de estresse que eu não podia sair dali, né? Era um momento ali, e aí aquilo ficou marcado no meu corpo e no meu campo emocional, numa memória, ligado a instinto de sobrevivência, ao chakra básico, tá? Então, o que acontecia? Toda vez que eu parava no Farol, eu ficava muito nervosa. O meu corpo já desencadeava, já reproduzia aquela emoção. Então, a minha suprarrenal já ia ali excretando o cortisol e a adrenalina ali para que são os hormônios, o cortisol principalmente o hormônio do estresse, porque tinha ali uma memória emocional, tá? Ligado ao chakra raiz. E aí, como que eu identifico, né? Pelos sintomas, pelos sinais. E aí, como é que eu vou fazer o caminho, tá? Eu posso fazer o caminho a partir do chakra, com conhecimento, localizando que esta memória tá ligado ao chakra raiz, por exemplo. De acordo com tudo isso que eu tô explicando para vocês, eu posso começar a trabalhar o meu chakra raiz, tá? Com práticas ligadas ao chakra raiz, que foi exatamente o que eu fiz.
intencionalmente trabalhar o chakra raiz por meio de mantras, por meio de visualizações, por meio de cromoterapia, tá? E aí que entra as práticas integrativas, a terapia vibracional, tá? Neste caso, eu já sabia o que tinha acontecido e eu tenho conhecimento. Mas vamos supor que este assunto, este caso que eu tô contando aqui para vocês, fosse de alguma cliente, tá? Como que eu posso identificar uma memória emocional neste caso? E aí eu já vou falar de chakra a chakra, tá? Como que eu vou identificar nesse caso, né? Eu posso identificar, por exemplo, a pessoa pode estar vindo com a queixa ali, e aí eu vou identificar, por exemplo, com a radiestesia, né? Com um pêndulo, tá? Com um pêndulo, com uma prancha de pesquisa, né? Ali tem aqui, por exemplo, aqui, ó, que tem os chakras. E aí eu vou localizar qual chakra dessa pessoa está em desequilíbrio nesse momento. Aí, neste exemplo, chakra raiz. E aí eu começo a fazer um trabalho também pelo chakra raiz para poder dissolver, ressignificar, para começar a desassociar essa memória corporal, emocional ligada ao chakra raiz. E aos poucos a pessoa vai ressignificando e vai soltando e o corpo vai entendendo que é uma outra situação, enfim, isso durou um tempo para que hoje eu fique um pouco mais tranquila, né? Não falo 100%, né? Mas que eu fique tranquila, que eu não tenha os sintomas, que eu não tenha, sei lá, o medo, né, tremedeira, de realmente aquele susto de passar mal e tudo mais. Não mais, né? Por quê? Porque eu fui trabalhando esse chakra. Conseguiram nesse exemplo perceber essa relação, tá? Então, é por aí que a gente vai fazer essa análise, né? É por aí que a gente começa a identificar as memórias emocionais pelos chakras. Se eu sei profundamente os assuntos de cada chakra, a qual glândula esse chakra está conectado, entende? Então, eu consigo ser muito mais assertiva, por exemplo, num atendimento terapêutico com o meu cliente, ou até com autotratamento, como eu dei esse exemplo que foi de um autotratamento que eu fiz, né? Então eu posso me conhecer melhor, entender, e aí eu tenho sinais, o sinal inverso. Eu posso apresentar, o meu corpo físico pode apresentar sintomas, e aí eu vou me questionar. Ah, eu tenho problema na tireoide. Ah, problema na tireoide? Tá, em qual chakra tá localizado? Ah, esse chakra aqui. Quais são os assuntos desse chakra? E aí eu começo a investigar as causas, tá? O nosso corpo físico, o desequilíbrio do nosso corpo físico, ele vem para nos mostrar que algo precisa ser olhado. E nós temos várias ferramentas, instrumentos, muito conhecimento disponível. É só a gente saber utilizar esse conhecimento, tá? Por exemplo, do campo energético, dos chakras, do nosso sistema energético. Né? Tem os conhecimentos da psicossomática, das terapias vibracionais no geral, que nos ajudam a ir para além do corpo físico. O que o corpo físico está nos dizendo? Quando o desequilíbrio ele chega no corpo físico, é o último estágio do desequilíbrio. Todo desequilíbrio físico, ele teve o início no campo energético, tá? No campo energético, seja ele no campo espiritual, seja ele no campo emocional, seja ele no campo mental, tá? Então, todo o desequilíbrio ele começa a dar sinais pelo campo energético. Então, se a gente consegue identificar antes de chegar no físico, que é a grande vantagem, né, a grande maravilha da radiestesia, que consegue fazer essa identificação, a gente já consegue ter ações para já tratar aquilo antes de chegar. Ah, Simone, mas esse já chegou? Não tem problema. Já chegou no campo físico, a gente trata do físico e esses sinais do campo físico vai resultar ali, vai nos mostrar qual que é a raiz daquele desequilíbrio, daquela memória emocional. Entenderam aqui, gente, essa primeira parte? Já cheguei cheia dos conteúdos aqui que eu quero mostrar para vocês a relação das glândulas, dos assuntos de cada chakra, para vocês começarem a vocês identificarem memórias emocionais em vocês ou nos clientes, caso você já seja terapeuta ou queira começar a atender. Mas primeiro a gente começa por nós, né? Pelo autoconhecimento. Quanto mais a gente se trabalha, mais a gente tem condições e força para olhar para o outro, sem se identificar com o outro, com o problema do outro, tá? Bom, deixa eu ver se já tem perguntas aqui. Quando uma pessoa retira a glândula tireoide, como fica o chakra laríngeo?
tanto os chakras quanto os meridianos, tá, Marilze? A parte energética, ela não sai, ela permanece ali, a pessoa continua ali com o chakra. Então, por exemplo, os meridianos são rios, canais de energia que a gente tem pelo corpo, são estudos da medicina chinesa, e cada meridiano está ligado a uma glândula ou víscera, a uma glândula não, desculpa, a um órgão ou uma víscera. Vou te dar esse exemplo que eu vou te contar onde que eu vou chegar aqui. Então, por exemplo, o elemento madeira é um meridiano do fígado e vesícula biliar, tá? E aí tem os seus assuntos ali. E se a pessoa tira a vesícula, o que acontece, né? Demora aí uns 3 meses para o campo energético se adaptar, tá? Aquela deficiência de energia, vai acontecer uma deficiência de energia. Mas a parte energética, né, do meridiano, por exemplo, da vesícula, ele permanece e o corpo vai achando compensações, tá? No caso da tireoide, a mesma coisa. O chakra, ele pode precisar ser ajustado ali, né, mas ele permanece ali, tá? A parte energética, ela permanece funcionando. Podem haver compensações para se adaptar, mas, no entanto, a parte energética, depois o corpo já vai se compensando, se harmonizando, tá? Para que possa fluir. Então, é importante ter mais atenção até, sabe? E se perceber se está influenciando ou não. Em algumas pessoas pode influenciar mais no desequilíbrio do chakra laríngeo e outras pessoas não. Depende muito de cada caso, tá? Estou relutante Hugo, estou relutante em estudar psicoterapia, porque acho que não cabe mais nada na caixa, mas toda hora esse trem aparece. Mas Hugo, não precisa estudar a psicoterapia, né? Vai estudando do jeito que você tá ali, nas emoções, e quando for o momento, você se aprofunda, é maravilhoso, né? A psicoterapia, o estudo das emoções, eu gosto muito de estudar a relação das emoções com o corpo, né? Então, a gente tem aí a psicoterapia que ele colocou, ela vai pelo viés mental, pela palavra, acessando as emoções de um outro viés, né? E que é super válido, tá? Eu já faço, né? Sempre quando preciso aí, eu tenho ali a minha psicoterapeuta, que eu peço uma ajuda quando tem alguma questão, tá? Então é super válido, mas são vieses diferentes, metodologias diferentes. Mas é muito importante, é muito bacana começar a entender, né? Como é que funciona aí a nossa mente. Eu sou fascinada também por esse assunto. Bom, voltando aqui, eu tava vendo as perguntinhas, né? Adoro a metafísica da saúde, é maravilhoso, né? Eu também gosto muito de fazer esses estudos, tá? Porque a gente consegue ter ações sobre quando a gente se conhece. E, gente, o nosso corpo é perfeito, até na doença ele é perfeito, inclusive, sabe? Por quê? Porque tudo faz sentido. Quando a gente começa a entender, a gente começa a ver que tudo faz sentido. E aí o caminho, ele fica mais claro. Essa clareza, quando a gente começa a entender melhor, ela é importante para nós e para os atendimentos, sabe? Por quê? Porque você fica mais seguro. Quando a pessoa vem com uma queixa, você começa a associar. Eu já faço essa associação. Essa queixa no estômago tá ligada ao plexo solar, tá ligada a algo que ela não tá digerindo. E aí eu consigo fazer as perguntas corretas para a pessoa, no sentido dela de ir na raiz do problema e de ela criar consciência também do que tá lhe fazendo mal, lhe causando um desequilíbrio. Entende? Então, este conhecimento te dá mais segurança para você e autonomia para você agir sobre você, se entender e também para ajudar as pessoas ao seu redor, tá? Bom, vamos lá então, gente. Então, vocês entenderam aqui, retomando, que os chakras estão conectados com o nosso sistema endócrino. O nosso sistema endócrino está conectado com toda a parte de regulação hormonal. E essa parte de regulação hormonal vai influenciar nas nossas emoções e no nosso comportamento, dentre outras áreas da saúde, que o sistema endócrino é super importante nesse sentido. Beleza? Chegamos até aí. Então, cada chakra tem um assunto e dependendo do assunto eu consigo identificar as memórias emocionais. Vamos começar então pelo chakra básico, que eu já dei um super exemplo aqui, só pra gente ir na sequência, tá? O que eu vou falar aqui pra vocês? Qual é a glândula e o assunto desse chakra, pensando na identificação de memórias emocionais, para você ver qual ou quais você se identifica mais. Se você quiser anotar, tá? Eu não vou ficar dando aula de chakra, não. Eu já vou direto nessa parte de memórias emocionais
que informações que esse chakra pode trazer de memórias emocionais, tá? Então, o chakra básico, que ele fica aqui, ó, eu tenho uma outra imagem aqui bem bonitinha, tá? Ele fica aqui, ó, entre, na verdade, essa daqui é até melhor, né? Hoje eu tô super professora didática aqui. Ele fica aqui, ó, bem embaixo, entre o cóccix e o períneo, voltado para baixo, para as pernas e pés, tá bom? Então, esse chakra básico, tá? Que fica localizado onde vocês viram, ele tá conectado ali, ele tem ligação, tá? Com as gônadas, tá? Não, desculpa, com as suprarrenais, que eu falei para vocês. E, então, instinto de sobrevivência. Tá ligado a trabalho e a prosperidade no sentido de instinto de sobrevivência, pagar as contas. Entende? Preocupação com os boletos, medo de ser assaltado, medo de ficar doente, tá? Preocupação com doença. Tudo isso tá ligado a instinto de sobrevivência. Então, por exemplo, quais são os desequilíbrios emocionais, né? Ligados ao chakra básico, por exemplo, esses medos, muita insegurança, a pessoa que tem medo de gastar, a parte da alimentação, né? Às vezes uma compulsão alimentar ou uma anorexia, por exemplo, tá? Pode estar ligado, pode ter outros chakras relacionados, sim, mas também pode estar ligado aí, porque tá ligado também à questão da sobrevivência, tá? Da alimentação. Então, são esses assuntos, e aí vem as emoções, né? As emoções mais primitivas, uma reatividade e principalmente aquele medo paralisante, tá bom? E aí, como que eu vejo as memórias emocionais também? Como é que eu posso localizar? Os chakras, eles acompanham também os setênios. O que são os setênios? São ciclos que nós temos na nossa vida de 7 em 7 anos. A antroposofia, ela estuda profundamente sobre os setênios, se você quiser se aprofundar. Mas existe um estudo que faz essa relação dos setênios com os chakras. O que isso quer dizer e como que isso nos ajuda a localizar e identificar as memórias emocionais pelos chakras? Por quê? Porque o chakra básico, por exemplo, ele é mais latente, os assuntos do chakra básico são mais latentes no período do 0 aos 7 anos. Não é do 0 aos 7 anos que a gente está ali aprendendo a sobreviver, a falar, a chora porque está com fome, né? A andar, é tipo, eu falo que é um bichinho, né? O bebê é um bichinho ali e que tá ali aprendendo, né? Aprendendo o básico, aprendendo a sobreviver, tá? Então, esses assuntos dos memórias relacionadas ao tudo que acontece do 0 aos 7 anos estão mais ligados ao chakra básico, tá bom? Mais ligados, não é só, mais conectados ali, ok? Como que essa informação é importante? Se eu identifico numa pessoa, ou em mim mesma, ou em algum cliente, alguém que eu esteja atendendo, um desequilíbrio do chakra básico, eu falo para essa pessoa quais são as características desse chakra. Eu não falo, ó, você é assim, 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 você tem medo, você é inseguro, não. Eu falo quais são as características desse chakra. E a pessoa vai identificando. E aí, se eu quero ir mais além, eu falo desse período do 0 ao 7 e pergunto, você consegue estabelecer alguma relação de algo que lhe aconteceu, né? Ou alguma memória que tenha ficado neste período? Entende? Então, as memórias de abandono, de rejeição, as memórias mais profundas, elas ficam localizadas nesse chakra. Tanto é, gente, que se a gente relacionar também com a medicina chinesa, dentro lá da trilha da radiestesia, tem um curso que eu amei dar esse curso, que é o Corpo, Dores e Significados, né? A região dos quadris é uma região onde ficam localizadas nossas memórias mais profundas e crenças mais profundas. Porque todo o sistema ósseo, o chakra básico está ligado ao sistema ósseo também. Então, essas crenças mais profundas, crenças raízes, estão conectadas, são formadas ali no período do 0 a 7 anos, aonde o chakra raiz é mais latente. Então, se eu tenho um cliente ou eu mesma consigo, estou trabalhando as minhas crenças limitantes. E aí, eu trabalhando as minhas crenças limitantes, eu consigo localizar, identificar algumas crenças raízes. Crenças ligadas a dinheiro, prosperidade, trabalho, nossa, chakra raiz
É bem bacana para ser trabalhado. E aí, o que eu faço? Eu começo a ter ações práticas ligadas a esse chakra raiz, tá? E aí, pode ser eu mesma fazendo práticas, existem práticas de meditação ativa, de cromoterapia, ou até passando por terapias, o Reiki, por exemplo, e eu focar mais nesse chakra, tá? A própria radiestesia num tratamento voltado para esse chakra, entende? Florais que podem ser indicados, ligados às questões desse chakra, sabe? Eu consigo fazer um trabalho mais focado. Então, as crenças raízes, elas estão principalmente tanto no chakra básico quanto no chakra sacro, que é o próximo chakra que eu vou falar agora, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta. Então, é necessário ter jogo de cintura para sobreviver, ter o quadril maleável. Perfeito, Dani! Olha que insight maravilhoso que ela trouxe. As pessoas que têm essa região dos quadris muito rígida, né? Problemas na lombar, problemas nessa região, nessa mobilidade, elas podem ter um excesso, uma estagnação, na verdade nem excesso, uma estagnação de energia ali. E aí, quando eu falo de intencionalmente trabalhar esse chakra, você pode movimentar, ter jogo de cintura, flexibilidade para sobreviver, adaptabilidade. Então, um excesso de rigidez nessa região mostra ali uma dificuldade de lidar com mudanças, porque a vida acontece, né? Então pode ter essa dificuldade de lidar com mudanças, dessa flexibilidade, de adaptabilidade, tudo isso tem a ver com o instinto de sobrevivência, tá? Ótimo insight que você teve agora, Dani. Então você percebe que as queixas que vêm ali você já consegue começar a identificar e a Daniela ali já conseguiu ter um insight muito bacana, já trazendo para a prática, tá? Então, práticas de dança do ventre é maravilhoso para o chakra básico, né? Para trabalhar isso. Então, movimentar essa região, fazer alongamentos nessa região, focar ali, é muito bacana para as memórias emocionais poderem ser drenadas. Porque daí, qual que é o movimento? O movimento aí é de dentro para fora. Então, o chakra raiz vai te ajudar a fazer esse movimento dessa energia acumulada ali, sair, fluir, isso que a gente fala de drenar energia, entende? Lembra que eu falei logo no comecinho da live? De dentro para fora, de fora para dentro? Então a gente consegue fazer esse movimento intencional, ok? Vamos então para o chakra sacro ou chakra sexual. O chakra sacro ou sexual, ele fica aqui nesta região, tá? Aqui abaixo do umbigo, tá? Nessa região aqui, ok? A gente sentadinho aqui, a gente fica aqui, tá? E aí, então, o chakra sacro, né, o sexual, ele tá conectado a quais glândulas? As glândulas sexuais, as gônadas, né? Então, no ovário, né, e os testículos, tá? Então, essa região do chakra sacro, quais são os assuntos? Assuntos ligados ao corpo, porque assuntos ligados à sexualidade, né? Que vai para além da parte sexual, que também é um assunto do chakra sacro, tá? E aí, quais são todas as crenças? Ontem eu fiz aqui, né, nos stories, uma consulta, a radiestesia na prática, e a gente foi pelas áreas da vida. Semana que vem vai ter também, fica atento aí. E apareceu muito desequilíbrio de crenças limitantes que eu localizei ali, de autoimagem. E é muito comum aparecer. Autoimagem, autoestima, tudo são assuntos muito conectados ao chakra sacro. As pessoas que têm dificuldade de se dar prazer. Sabe quando você não faz tudo para os outros, aí quando você vai fazer alguma coisa para você se sente culpado? Quando você vai descansar, você fala, nossa, mas eu poderia estar fazendo tanta coisa. Essa dificuldade de curtir, de se dar prazer, de sentir prazer, tá? É a conexão com o feminino ou com o masculino, né? Então, essa conexão com o corpo, a relação com o corpo, a relação com as pessoas numa intimidade, são a criação, a criatividade, tá? Porque aqui o chakra sacro, né? Ele traz essa energia de criação nos homens e nas mulheres, tá? Por quê? Porque é dali que ali é o princípio de tudo, o princípio da vida tá guardadinho, é uma energia que tá guardadinha a criação, a vida. Entende? Então, se aquilo tá bloqueado, aí é aquela pessoa que não consegue ter criatividade, ter realização, criar projetos, sabe? Colocar para fora, criar coisas novas, né? Então, quando tem um bloqueio na criatividade,
pode trabalhar o chakra sacro, porque ele está relacionado com esse assunto também, ok? Então, questões de autoimagem estão ligadas a esse chakra. E qual que é o período aí mais latente? Percebam aí as relações, tá? Para você localizar memórias emocionais. É um período de muita transformação na vida de qualquer ser humano, um período dos 7 aos 14 anos. É um período importantíssimo de transição da infância para a adolescência. E é um período que, nossa, fala, os hormônios estão à tona, é um período de crescimento, de transição muito importante. E é um período onde existem memórias emocionais muito fortes, porque é o início de você se ver, né? Essa transformação do corpo, então essa relação com o corpo, a transformação do corpo. Aí você carrega as crenças familiares em relação ao corpo, o que a cultura te diz em relação ao corpo. Vai sendo armazenada essas informações nesse período onde esse chakra está mais ativo, mais latente, entende? E aí a gente pode localizar memórias emocionais relacionadas a esses assuntos, desse período dos 7 aos 14 anos. Então traz a memória aí e fala, nossa, será que tem a ver? Entende? Me falem aí se vai fazer sentido. Se tudo der certo, a live vai ficar gravada, tá bom? Então não tem essa questão de tirar não, que eu acho que conhecimento é algo que precisa ser sempre compartilhado, né? Então eu vou deixar gravada assim, tá? Se tudo der certo, porque às vezes dá uns negócios no Instagram aqui, mas a minha intenção é deixar gravada. Beleza? Conseguiram acessar e entender aí essa questão do chakra sexual, do chakra sacro, ligado às memórias emocionais? Tá? Vejam se vocês estão acompanhando. Aí a gente vai para o chakra do plexo solar, que é essa região do estômago, né? Essa região. Aí, gente, tem algumas divergências nas literaturas, tá? Quando você for começar a observar, ó. Aqui, esse chakra aqui, tá vendo que tem nas costas também? Tá? Então, na frente é o centro do sentimento e nas costas é o centro da vontade, tá bom? Essa é outra imagem que também mostra o chakra do plexo solar. Região do estômago, né? A gente fala que é o chakra do poder pessoal. Qual que é a glândula que está relacionada ao plexo solar? Pâncreas, né? Então, o pâncreas... Na verdade, o pâncreas, ele está ligado ao plexo solar e está muito ligado também a outro tipo de insegurança. É diferente da insegurança do chakra básico. É uma insegurança emocional de você se posicionar. Então, por isso que é o poder pessoal, sabe? Então, o plexo solar em desequilíbrio causa um medo e uma insegurança de você estabelecer limites, porque é o chakra também das relações com as pessoas, aonde tem a parte emocional, a conexão emocional, ela é muito forte no chakra do plexo solar. Por isso que se fala de tapar o umbigo, porque as energias emocionais, existe muita troca de energias emocionais por esse chakra, tá? Então, às vezes, uma dor no estômago, um problema no estômago, são situações mal digeridas ali, né, que ficam mais sensíveis. Aí tem a ver também com o fígado que é também, ele vai distribuindo e vai os sentimentos, as emoções, ele vai filtrando. Então, o fígado em desequilíbrio, né, a emoção em desequilíbrio do fígado é raiva, frustração. Então, se você se sente muito abusado, as pessoas abusam de você no sentido de sempre, é você que vai resolver, você que vai fazer as coisas, e sempre contando com você, e você tem dificuldade de colocar aquele limite, falar não, tá? Então, isso tem a ver são os assuntos do chakra do plexo solar. No período, então, outra emoção ligada ao chakra do plexo solar é a ansiedade, tá? Causa uma ansiedade, essa insegurança causa uma preocupação e aí começa a acelerar os pensamentos, tá? Olha aqui, nossa, estou mal do fígado, tá? Então, perceba aí quais são as situações que você não está digerindo, qual é a necessidade de controle, tá? Que você pode estar tendo nesse momento, coisas que você não está aceitando e aí vem uma frustração, expectativas que você pode ter criado, tá? De algo e não aconteceu do jeito que eu gostaria e aí dá uma raiva, tá? A raiva, ela às vezes ela é muito sutil, a raiva não é só explosiva,
né? Ela é sutil também porque a gente foi muito ensinado a esconder a raiva. E quando a gente esconde a raiva, a gente não demonstra a raiva, ela fica envenenando o nosso próprio corpo, físico e energético, tá? E aí dá um cansaço, aí dá tensões musculares, problemas nos tendões, todos esses são assuntos aí ligados ao fígado que ela colocou aqui, tá? Então, o plexo solar, ele tá aí no período dos 14 aos 21 anos. E este período dos 14 aos 21 anos, que você também tá passando de um período, né? Tem o período da adolescência até a maioridade, é um período de quê? De posicionamento, de você começar a pensar no que você vai fazer, né? Na sua profissão, tem um ciclo aí, né? Pensando na idade escolar, você sai aí do 9º ano, vai para o ensino médio, já começa a pensar em profissões e tal, já é o que? É o seu posicionamento no mundo, entende? É o seu posicionamento para fora, tem a ver com o seu poder pessoal, é nesse período. Então, rememorem aí, se você tem memórias deste período, que podem estar ligados a algum problema que você possa ter conectado à região do plexo solar, tanto na frente quanto nas costas, tá bom? Quanto na região de trás. Beleza até aí? Vamos então para o chakra laríngeo. O chakra laríngeo, essa região aqui, tanto da garganta, tireoide, quanto a região da cervical, tá? E aí pega um pouquinho essa região aqui dos ombros, todo o pescoço, porque daí tem essa ligação também com os ombros, tá? Mas o chakra laríngeo é essa região aqui. E o chakra laríngeo, ele vai estar ligado aí à conexão com a tireoide e a paratireoide, tá? E aí que faz também todo um controle também hormonal, nos auxilia nisso. E quais são os assuntos do chakra laríngeo? Os assuntos do chakra laríngeo estão ligados ao trabalho numa outra perspectiva. Qual é a perspectiva dos assuntos do chakra laríngeo no trabalho? Propósito, tá? Tem a ver com propósito, com expressar minha potência no mundo. Então, o laríngeo, né, é a expressão, é o verbo, é o fazer pelo verbo. O que eu falo é contribuição ou não, né? Tipo, falar mal dos outros. Que contribuição que tem? Ah, é uma delícia, né? Terapia, não é? Eu não sou fofoqueira, eu só me mantenho, sou bem informada. Tem essas frases ali para se defender. Mas o quanto que o que eu falo tá envenenando ou tá contribuindo? Como que eu consigo colocar aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, eu consigo expressar, eu consigo comunicar? Expressar sua potência no mundo eu consigo expressar o que eu tenho de melhor dentro de mim, os meus dons, os meus talentos para contribuir para as pessoas? Então, vai ter a ver com o trabalho nesse sentido, no sentido do propósito, tá? E aí, qual que é o período do setênio aí? Dos 28 aos 35 anos. Peraí. Ah, eu pulei um chakra, gente. Peraí. O chakra cardíaco, tá? Chakra cardíaco é essa região. Eu já fui aqui direto pro laríngeo. Vamos voltar aqui pro chakra cardíaco, tá? Então, o chakra cardíaco, nessa região do peito, tá ligado à glândula timo, que é aqui acima, tá? Então, o cardíaco fica bem no centro do peito. E a glândula timo é só você fazer eu sou, você já vai localizar aqui a glândula timo, tá? E a glândula timo tá muito ligada à circulação, tá? A gente fala que é a glândula que traz alegria, vitalidade, ok? Então, é muito bacana você estimular a sua glândula timo. E aí, quais são os assuntos? Dos sentimentos, angústia, tristeza, porque o chakra ele não é só cardíaco, na verdade, ele é cardiorrespiratório, porque ele vai englobar o coração e os pulmões, tá? Então, também questões ligadas à nossa respiração estão ligados ao chakra cardíaco, tá? Porque quando a gente fala cardíaco, a gente associa só ao coração. Na verdade, é cardiorrespiratório. A gente também vai colocar ali os pulmões. Então, as emoções estão ligadas muito à angústia, a tristezas, a mágoas, coisas mal resolvidas que ficaram ali, aquela tristezinha, um estado depressivo. O coração também dá um pouco de ansiedade, tá? Aquelas palpitações, ok? Então, são os assuntos aí do chakra cardíaco. E o chakra cardíaco, ele é um chakra muito, muito importante aí, relacionado à nossa bússola, né? A bússola ligado à emoção, ao nosso coração, a ouvir o nosso coração, tá?
Então a gente é muito conectado no mental, mas a gente precisa se conectar muito mais aqui, né, a essa bússola daqui do que daqui, né? Então o chakra cardíaco, ele é o chakra do sentimento maior, que é o amor, né? Um dos sentimentos, né, mais nobres que tem, de alta frequência, que é o que cura, sabe? É o que tem cura. Então, o amor, né, no reiki, o reiki ele passa ali pelo chakra cardíaco, e é pelo chakra cardíaco que a energia flui até as nossas mãos para enviar essa energia do reiki, tá? Então, o chakra cardíaco ele está muito conectado à cura, por causa dessa conexão com o amor. Tá? E aí, qual que é a idade, né? O período dos 21 aos 28 anos, que é um período também de crescimento nosso, né? Da gente aprender a lidar também com elaborar ainda mais as emoções de uma maneira mais madura. É um período de amadurecimento também. É um período, né, dos 21 aos 28 anos que a gente tá ali também se posicionando, né, no mundo, indo atrás, buscando as coisas e restabelecendo essa relação de troca com as pessoas de uma maneira mais amadurecida, tá? E essa relação de troca está muito ligada aos pulmões também, né? E a gente está ali no auge, no pulsar da vida também, sabe? Então, é essa relação. Deixa eu só ver uma perguntinha aqui. O pulmão na medicina tradicional chinesa está ligado à tristeza? Sim, o pulmão está ligado, a emoção em desequilíbrio aí do pulmão está ligado à tristeza, angústia, um estado mais depressivo, sabe? Um recolhimento, uma melancolia, tudo ligado ao pulmão, uma introspecção, tá? São assuntos aí relacionados ao pulmão. Agora sim, tireoide, né? Chakra laríngeo, ligado à glândula da tireoide, paratireoide, no período dos 28 aos 35 anos, né? Que eu falei ali do propósito. E aí teve uma outra... aí sobre o chakra laríngeo teve um comentário da Simone aqui. Não falar mal dos outros é cuidar do chakra laríngeo? Sim! É cuidar da sua própria energia. O que é falar mal dos outros? É julgar. Né? Quanto mais a gente fala mal dos outros, mais a gente abre portas para o auto-julgamento. Quanto mais a gente julga é porque a gente se julga. Quando a gente começa a se acolher, quando a gente começa a se perdoar, quando a gente começa a olhar pra gente mesmo e entender que a gente tá fazendo o melhor com o que a gente tem, a gente para de julgar o outro. Percebe isso? Sabe? Então, o falar mal às vezes, claro, numa relação tem algumas coisas que podem te irritar. Tudo isso é material de análise, né? De você se entender. Mas isso pode acontecer, ok. Mas aquela pessoa que fala mal, que só reclama, sabe aquele ser humano que só reclama de tudo? Que você tem até medo de perguntar se tá tudo bem com aquela pessoa. Porque você fala, eu não vou nem perguntar se ela tá bem, porque eu já sei que ela vai responder. E aí ela vai falar, aquelas pessoas que estão falando de doença e aí ficam competindo qual que é a doença mais grave. Estão falando de acidente, fica competindo qual que é o acidente mais grave que sofreu. Não, mas o acidente do meu filho foi o pior, sabe? E aí, o que você tá falando? O que você tá expressando? Porque, gente, a palavra, ela tem energia. A palavra é materialização do nosso pensamento. O pensamento tem energia. Então, aquilo que a gente expressa tem energia, tá? Então, a gente também é responsável por aquilo que a gente está colocando no mundo, a energia que a gente está colocando no mundo. Uma das formas da gente colocar a energia no mundo é pela palavra. Então, quais são as palavras que você está escolhendo colocar no mundo, né? E aí é o que sai de dentro de você, que são os seus pensamentos, as suas emoções, tá? Então, são os assuntos do chakra laríngeo. E o chakra laríngeo, ele também vai estar ligado quando a gente tem aí questionamentos ligados ao propósito, tá? Ao nosso propósito. Aí aqui, ó, a Marley falando, dos 11 aos 28 anos é o nosso período de maturidade emocional. Descobri em meu autotratamento que minhas memórias tinham a ver com a minha criança interior. Isso, é isso mesmo, tá? Então percebe? Quando você vai se entendendo, vai estudando, você fala, nossa, aí você consegue localizar. Você consegue localizar a idade, o período. Aí você consegue, porque a gente não precisa localizar fatos. A gente precisa, o que é importante é localizar memórias emocionais, que é diferente de fatos. Eu não preciso lembrar exatamente do que aconteceu ou vivenciar um trauma novamente. Não é isso, tá? É você entender que tem um sentimento que não sai de mim e eu não sei de onde que vem. Eu sinto uma angústia, mas eu não sei o que que é. Sabe? Eu tô sentindo eu sinto um negócio no estômago, um desconforto, mas eu não sei o que que é.
Ai, eu sinto um nó na garganta o tempo todo, me sinto engasgada assim, mas faz muito tempo e eu não, sabe? São essas sensações que trazem essas memórias. E aí eu vou trabalhando em cima disso, tá? Se eu acesso ou não, não importa, ok? Bom, vamos então para o chakra frontal. Chakra frontal, essa região aqui, nosso terceiro olho, tá? Lembra que tem atrás também. Deixa eu colocar a imagenzinha para vocês verem, tá? Então, olha aqui o chakra frontal, ó. É aqui no meinho, aqui assim, ó, é a glândula pineal, mas o chakra frontal é aqui, ó. Tá? Então, é dessa forma com que ele... Aqui é um desenho aí, tá? Para vocês visualizarem em vocês. Chakra frontal tá muito ligado aos pensamentos, ao campo mental, a glândula, né, hipófise ou pituitária, que vai ajudar a regular os hormônios, né? Aí tem também o sono, né? Quais são os assuntos aí? Excessos de pensamentos paralisantes, ideias rígidas. Na radiestesia tem um tipo de desequilíbrio que se chama forma-pensamento. Forma-pensamento, aquele pensamento ele é tão rígido, ele é tão repetitivo, que ele cria uma forma mesmo, tá? E esse pensamento ali que cria uma forma, ele tem uma frequência. E aí mesmo que você não queira, você volta naquele pensamento, porque ele fica ali martelando você. Entende? Então esse excesso de pensamentos, uma dificuldade de manter o foco, uma dificuldade de se concentrar, ser mais reativo, tá? No sentido, né, de estar tão ali que não, perda de memória, tá também ligado, né, ao chakra frontal. Gente, todos os sintomas que eu tô falando, todos vocês também têm que ver, tem que buscar a medicina tradicional, tá bom? Não vai se basear apenas nisso. A medicina tradicional vai trazer, vai tratar dos sintomas físicos, que é super importante, tá? E a gente aqui complementa investigando a causa, tá? E qual que é o significado energético e emocional disso, beleza? Então, o chakra frontal é um dos chakras que mais aparece desequilíbrio. Por quê? Porque a gente é muito mental, a gente valoriza o que é mental, a gente valoriza as profissões que utilizam o intelecto, né? A gente é muito racional, a nossa cultura é muito racional também, e a gente está o tempo todo no mental. E hoje em dia mais ainda, é o tempo todo conectado mentalmente, e por imagens, por textos, né? No WhatsApp o tempo todo ali. Então, a gente fica o nosso mental fica muito cheio. Entende? Então, esse mental muito cheio impede com que a gente se conecte com uma coisa muito importante que tem no nosso chakra frontal, que é a nossa intuição. Acessar a nossa intuição, por isso que fala terceiro olho, que é o olho de dentro. É olhar para dentro, impede com que a gente olhe para dentro. Eu tenho cliente mais de uma cliente que se incomoda de ficar de olho fechado, não consegue. Eu falo, olha, agora a gente vai fazer um relaxamento, respira fundo, encosta aí encosta um pouquinho aqui na cadeira, fecha os olhos, ela não consegue. Eu já tive cliente na maca que passou a sessão inteira de reiki, com o olho aberto assim, olhando para mim. Porque não consegue, né? Fechar os olhos. Eu tô contando casos mais extremos, mas é pra gente prestar atenção, tá? O quanto que a gente tá tão vidrado no que tá acontecendo fora, tão conectado com fora, que a gente tem poucos momentos de olhar para dentro, abrir os olhos de dentro, que é o chakra frontal, que é abrir a nossa intuição, a nossa conexão com a nossa intuição. Tá? E aí que começa a mágica, né? De você conectar o seu frontal com o seu cardíaco e aí o seu coronário, enfim. Mas o chakra frontal, ele tem esses assuntos. Então, dores de cabeça, as crenças limitantes, a gente trabalha bastante aqui pelo chakra frontal. Qual é o período aí de idade, né? Que a gente tá falando aí para você localizar? Dos 35 aos 42 anos. É o momento que a gente começa a separar um pouco o joio do trigo, a separar o que faz sentido e o que não faz mais sentido para mim. Tem uma mudança de identidade, um amadurecimento numa mudança de identidade. Tem uma serenidade, um discernimento maior nessa fase, tá? Então, é importante olhar para isso também. Então, começa a ter uma busca de interiorização também, de falar, nossa,
muita coisa, quero valorizar outras coisas, né? Porque daí a gente já tá nessa fase. Tô generalizando, tá, gente? Cada caso é um caso, cada um tem a sua história. E aí, por último, pra gente finalizar aqui nossa live, que já passou aqui de 1 hora, é o chakra coronário. Então, o chakra coronário, ele fica pra cima, voltado pra cima, tá? Então, aqui, ó, é o chakra coronário. Ele faz... Gente, isso daqui é muito importante. Se você tiver sair dessa live só com isso, eu já vou ficar feliz, tá? Por quê, gente? Aqui, ó, chakra coronário, tem um fiozinho, um canal de energia aqui que liga ao chakra básico, ok? Então, a gente tem aqui esses chakras inferiores e aqui a gente tem os 3 chakras superiores. Aonde que esses 3 chakras superiores se conectam a esses 3 chakras inferiores? Ao cardíaco. O cardíaco também é super importante. Mas é importante essa conexão. O que é essa conexão? Céu e terra. E qual que é o caminho do meio? Coração. Tá? Então, a gente não pode, não tem aquele ditado, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente não pode ter esses exageros. A pessoa que é muito materialista, que só está preocupada com o instinto de sobrevivência, com o que vai acontecer, com acumular bens materiais e tudo mais, tem um exagero, tá? Tem um excesso. A pessoa que é super espiritualizada, mas ela é só espiritualizada, é só aquilo que interessa, ela não consegue nem fazer uma planilha, não consegue pagar as contas, porque ela tá tão ali no espiritual. Outro excesso é um egoísmo, tá? A pessoa com excesso de espiritual, ela é egoísta, porque ela não tá sabendo lidar com as coisas da terra, com as coisas, com as suas relações, com o seu trabalho, com a sua contribuição. E entra ali numa piração espiritual, tá? Tô falando dos excessos. Qual que é o ideal? Entende? O ideal é a conexão com as duas coisas. Aqui em cima, aqui embaixo, se conectando no cardíaco, tá? Então, o ideal é sempre, a gente fala do caminho do meio, a gente transitar, sabe? A gente não vai ter uma retidão sempre, isso é rigidez. Mas a flexibilidade que a Dani falou, né, de ter jogo de cintura na vida, a gente vai transitando, tá? Vão ter momentos da nossa vida que a gente vai estar mais conectado espiritualmente, vão ter momentos da nossa vida que a gente vai estar mais conectado materialmente, que vai trazendo ali, as coisas vão se harmonizando, mas é importante a gente ter essa noção. E o chakra coronário, ele vai estar conectado com a glândula pineal, tá? Que tem uma conexão também espiritual, e a pineal, ela também ajuda, ela governa as outras glândulas ali, tá? Então, um desequilíbrio na glândula pineal causa muita confusão mental, a pessoa fica meio fora de si, assim, sabe? Às vezes tem até umas tonturas, alguma coisa assim, fica com uma sensação de que tá fora de si, tá? E aí, qual que é também o desequilíbrio? É um excesso de ceticismo, da pessoa não acreditar em nada, falta de confiança em algo maior, não é crença, mas é confiança, é confiar no universo, confiar que as coisas vão dar certo, confiar ali. Então, essa falta de confiança no todo, porque o coronário, ele nos conecta ao todo. Eles não conectam a nossa tríade superior, eles não conectam ao nosso sagrado, eles não conectam a nossa espiritualidade, o que você quiser chamar. Mas ele faz essa conexão com algo, uma energia maior, tá? Então, quando você tá ali em desequilíbrio, pode ter desequilíbrios espirituais que podem... O desequilíbrio do coronário pode causar desequilíbrios espirituais, entende? Então, esses são os assuntos aí do chakra coronário, que é essa sensação, quando você trabalha o chakra coronário, é uma sensação que você faz parte do todo e sente uma confiança nesse todo. E a idade, aí o período é dos 42 aos 49 anos, tá? Que ele fica mais pulsando. E aí que é o momento também que muitas pessoas buscam, né? Eu tenho muitas clientes nessa idade, tanto dos 35 a partir dos 35 que já começam a vir, né? Os clientes procurar, as pessoas começam a questionar, transição profissional nessa idade, dos 35 aos 42 anos, é muito comum de você se questionar, o que eu tô fazendo aqui, o que serve, o que não serve mais pra mim, entende? Então você vai percebendo as fases da sua vida. Ah, Simone, mas e depois disso? Só pra gente finalizar aqui o assunto das idades, depois disso, retorna o ciclo.
tá? Então, depois dos 42 aos 49 anos, aí a gente tem o período setênio dos 49 a 56, que retorna onde? Ao chakra básico, tá? E aí tem questões aí de saúde, aí tem questões ligadas a este segundo ciclo desse setênio, entende? E aí vai voltando, de 7 em 7 anos, volta do básico, depois o sacro e assim por diante, mas de um outro jeito. Não é do mesmo jeito do primeiro ciclo do setênio, tá? Certo, minha gente? Então, resumindo, né? A gente falou bastante coisa aqui, mas resumindo, é você começar a identificar o quanto que faz sentido os assuntos do chakra. Vocês viram aí sentido? Quem é que viu sentido aqui? Depois eu vou ler aqui os outros comentários que eu tô vendo aqui. Então, quem é que conseguiu identificar algumas memórias emocionais e falou assim, agora eu entendi esse assunto e este problema. Entende? É por aí que a gente começa a se aprofundar nos estudos dos chakras. E se você se interessou, tá fazendo sentido para você, você quer se aprofundar ainda mais, eu vou continuar com mais 2 lives sobre esses assuntos, tá? De aprofundamento, porque é um aquecimento para nossa Masterclass. A gente vai ter uma Masterclass gratuita, tá? O que é essa Masterclass? Eu convido vocês a assistir uma super aula comigo, onde eu consiga ver vocês, interagir com vocês na telinha, pelo Zoom, ao vivo. E nessa Masterclass, a gente vai falar sobre como analisar os chakras utilizando o pêndulo. Mais específico ainda. Aqui é uma pincelada para você entender sobre os chakras, mas como é que eu faço uma análise mais certeira? E você vai aprender a utilizar o pêndulo, mesmo que você não tenha pêndulo, não tem problema, eu te ensino a fazer um pêndulo ali na hora. E como que você vai aprender a analisar os chakras utilizando o pêndulo, tá bom? Esse é o tema da nossa Masterclass, que vai ser no dia 22 de fevereiro. Como que eu faço para participar? Você vai lá na minha bio, lá no meu perfil tem um link, esse link é o grupo do WhatsApp que entra direto. Ou então você me chama no direct e fala, se eu vi sua live e quero participar da Masterclass. Eu vou te dar os caminhos, tá bom? Deixa eu ler os últimos comentários pra gente finalizar. Equilíbrio, a Dani falou, é isso mesmo, isso mesmo. Já falou sobre básico? Já falei, vai ficar gravado, você dá uma olhadinha lá. Agora estou cuidando de mim, antes no topo da minha cabeça ficava muito dolorido, chakra coronário. Perfeito, sim, é isso aí. Seria interessante uma live sobre chakras na terceira idade. Vamos lá, muito bacana, gostei da sugestão. Identifiquei bastante coisa, ótimo, que bom, excelente. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa, alguma pergunta. Excelente explicação, aprendi muito. Que bom, Marlise. Já tá inscrita então? Se inscreve lá na nossa Masterclass que você vai aprender mais ainda, tá bom? Acho que o sentido que percebi foi uma rigidez geral. Vou trabalhar isso. Muito obrigada. Olha que bacana. Bom insight, viu, Dani? A partir desse insight, você já começa a trabalhar. E aí, por onde que eu começo? Começa por onde você consegue, por onde é possível, por onde é mais fácil, tá? Então, por onde, não sei, às vezes é o que dói mais, a gente tem mais dificuldade de começar. Então, começa por onde é mais possível ter algum tipo de ação sobre. Combinado? Certo, minha gente? Então, muito obrigado, gratidão aí pela companhia nessa live de hoje, nessa aula, e a gente vai continuar. E fica atento nos meus stories, que eu vou fazer mais radiestesia na prática, hein? Um beijo e até a próxima!